Germancano pode ficar de fora da temporada? Torcida ficou bolada no Maracanã e Thiago Silva está de volta aos treinamentos no CT Carlos Castilho. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor das Laranjeiras. E é claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas antes preste atenção. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho inscrito, inscreva-se. Apertando nele de graça, não custa nada. Você vai se tornar um inscrito do BTB Esportes, acompanhando o nosso conteúdo diário, te deixando 100% informado de tudo que está acontecendo no dia a dia do Flusão. Fechou? Para você que já se inscreveu, aperta no botãozinho do like, deixe seu comentário e também compartilha para mais e mais torcedores. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo, porque temos muito o que comentar, porque ontem o Fluminense entrou em campo pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo 1. Partida essa que aconteceu no Maracanã em confronto contra a equipe da Aparecidense de Goiânia. A volta será na próxima semana no Serra Dourada e o Fluminense fez apenas a vantagem de um gol, o que deixou o torcedor muito frustrado e chateado. Muitas vezes ali o torcedor vaiou ao longo da partida, a galera tava na bronca, não só com o time, também ficou na bronca com o Renato em determinados momentos, pela postura do treinador até mesmo nas substituições. Vale ressaltar que no início do jogo, o Renato realizou mudanças drásticas nessa equipe do Fluminense, nos 3 setores do campo, tanto defensivo, tivemos a entrada do Fuentes, que fez uma partida muito abaixo, quebrou minha expectativa, eu achei que o Fuentes ia voltar bem melhor, fisicamente até achei que ele foi bem no jogo, correu bastante, marcou, só que tecnicamente muito mal, nervoso, pegava a bola, ficava nervoso, não sei se é porque agora ele observa o René como um cara que vai disputar a vaga, mas assim, muito abaixo, cara, do que poderia se imaginar ali do Fuentes para essa partida, então que ele é substituído na segunda etapa para a entrada justamente do René. E aí, em determinado momento, muitas críticas, muitas ali reclamações sobre diversos pontos, a torcida não entendendo a postura do Fluminense, o Fluminense perdeu muitos gols, isso não pode acontecer, teve oportunidades desde o início do jogo, cara, faz o gol, não desperdiça chance, está de frente pro goleiro, faz o gol. O Keno perdeu chance, o Everaldo perdeu chance, o Nonato perdeu chance. Então assim, cara, não dá, tem que fazer o gol. É partida de Copa, é partida eliminatória, são fatores importantes que fazem a diferença para uma equipe se reorganizar dentro de uma competição que, se perder, tá fora. Basicamente é assim que funciona. E agora o Fluminense vai ter esse desafio fora de casa, correndo ali contra a Aparecidense em mais um duelo. E aí, com isso, a gente pode abordar o momento que a torcida ficou chateada, cara, porque tivemos muitas vaias no Maracanã para a vitória da equipe, quando o juiz apitou, muitas vaias da torcida do Fluminense contra o elenco, reclamando bastante, muito criteriosa, o tempo inteiro ali falando sobre essas reclamações. E ali, é claro, o Renato Gaúcho se prontificou, né, e se pronunciou ao longo da sua coletiva sobre as vaias dos torcedores. Eu vou deixar o trecho aqui do Renato falando sobre as vaias para você poder acompanhar e ver a opinião dele. E também logo em sequência eu já vou deixar minha pergunta sobre o Gabriel Fuentes, já que a gente estava abordando sobre o jogador, a opinião do Renato sobre a partida dele, essa volta de lesão do Fuentes. Renato, Calantinoco do Jornal do KTO 1902. Renato, depois de um início bom de 4 vitórias, o time vem de outros 4 jogos com atuações um pouco mais questionáveis, né? Hoje, inclusive, o time saiu sob vaias aqui do Maracanã. Quais dificuldades, na sua análise, o Fluminense vem enfrentando para engatar uma sequência de atuações mais convincentes e como contornar isso no meio de jogos importantes e mais difíceis que você vai ter pela frente? Obrigado. O problema não são os jogos mais difíceis. O problema é que não tem jogo fácil. Hoje a gente criou bastante oportunidades, infelizmente não aproveitamos as oportunidades que nós criamos. Muitas vezes a gente tomou algumas decisões erradas. E quando eu falo que não tem jogo fácil, vocês mesmo da imprensa falam que esse clube aqui pode ser campeão brasileiro, aquele pode ser campeão brasileiro, esse também tem chance de ser campeão brasileiro. Vamos ver o resultado deles também. Jogaram contra times de terceira divisão, de quarta divisão. Então não tem mais jogo fácil. Não tem mais jogo fácil. Eu escutei outro dia uma entrevista do Mano Menezes também, que eu concordo plenamente com ele. Nós estamos numa geração no Brasil que não tem mais aqueles jogadores que decidem os jogos a qualquer momento. Eles têm que ficar ligados nisso também. Então, a gente vem trabalhando. Apesar que a gente não tem esse tempo de trabalho, o desgaste da equipe é muito grande. Tenho feito um revezamento no grupo para não perder mais jogadores. Mesmo assim, são 5 substituições. Com 3, 4 minutos eu perdi o Cano. Então é difícil.
nós vamos pegar o adversário, que é uma carinha de pescoço, esse final de semana, que é o Sport, e o Sport não se desgastou durante a semana, enquanto que a gente se desgastou bastante hoje. Sábado a gente entra em campo de novo. Quer dizer, a cada 3 dias você entra em campo, o desgaste é muito grande. Por isso que muitas vezes eu troco algumas peças, justamente para poupar alguns jogadores, para ter sangue novo e para dar oportunidade para todo mundo. Renato, aqui, Yuri Duque do BTB Esportes. Ao longo da partida foram 26 chutes do Fluminense, 10 ao gol. De alguma forma, você acha que o Fluminense poderia ter sido mais com uma melhor produção em relação às finalizações? Teve muitas oportunidades ao longo do jogo. E também queria que você falasse um pouquinho do Gabriel Fuentes, que voltou hoje. Você no segundo tempo acabou optando na alteração de jogador. Como você avaliou essa volta? E se você já tem a expectativa de contar com ele como titular para todos os jogos agora da temporada? Obrigado. Não tem como você falar que fulano, Beltrano, Ciclano vai ser titular para o resto da temporada. Eu tenho um grupo, dependendo do jogo, dependendo das condições de cada um, dependendo do desgaste, a gente vai trocando. O Fuentes é um jogador que voltou agora depois de quase 2 meses, 45, 50 dias. Então era natural que ele iria sentir um pouquinho o jogo. Eu senti que no segundo tempo ele estava um pouco cansado. Cansado não, ele estava sem o ritmo de jogo necessário e estava com um cartão amarelo. E o adversário estava tendo um contra-ataque muito rápido. Então eu resolvi tirá-lo antes que eu perdesse esse jogador. E sem dúvida alguma, se a gente aproveitasse melhor as oportunidades, com certeza a gente teria conseguido um resultado melhor. Vamos prosseguir com os giros notícias e falar sobre Germancano, cara. Ele tá fora da temporada, Yuri, pelo amor de Deus, me explica. Galera, segundo o jornalista Vitor Lessa, ao término da partida, ele teve acesso à equipe médica do Fluminense, que o notificou que não é lesão de ligamento. A princípio não é isso, foi descartada essa possibilidade. O Cano está realizando exames hoje no CT Carlos Castilho para entender como vai ser ali essa adaptação e o que aconteceu com ele. A apuração do BTB Esportes é a seguinte: foi uma torção no medial do joelho. É algo que vai deixar o Cano fora aí basicamente de 3 a 4 semanas, ou seja, de 3 a 1 mês. Pode ficar fora o Germancano. Então o Everaldo possivelmente deve ser titular nesses próximos confrontos do Fluminense, inclusive o próximo jogo no Maracanã contra a equipe do Sport. Então assim, vai ser um jogo muito difícil, como o Renato definiu na coletiva, uma carninha de pescoço. A equipe do Sport tem uma boa desenvoltura e a princípio o torcedor não precisa ficar nervoso, não precisa ficar com medo, porque o Cano não deve ter tido nenhum tipo de rompimento no ligamento. Vai ter ali os exames, essas notificações, essas respostas devem sair daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho já deve ter informação de qual é a lesão do Cano. E pra galera de casa entender, a preocupação do Fluminense é curar logo o jogador. Porque a gente tem que lembrar que no ano passado, o Cano passou por um momento muito complicado de lesão, ficou muito tempo fora, sabia já dessa responsabilidade de voltar o quanto antes e agora se lesionar mais uma vez, numa fatalidade, cara. O jogador cai em cima do joelho dele, uma imagem muito ruim, uma imagem muito dolorosa, acaba deixando o torcedor ali preocupado, deixando o torcedor ali até mesmo pensativo sobre essa situação. Vamos ouvir o que o Renato Gaúcho falou sobre a lesão do Germancano e a opinião dele sobre isso. Ele diz que não tinha muita informação, né? Mas vamos ouvir na coletiva. Eu queria te perguntar se tem alguma atualização em relação ao Cano, mesmo que não tenha o diagnóstico, se tem alguma perspectiva do que aconteceu com ele, e se caso ele vir um desfalque, quais são as opções? Você tem o Everaldo, obviamente, um jogador da posição, mas fica com um jogador só de centroavante. Se tem alguém da base que você já observou que pode ganhar minutos, o que o Fluminense pode fazer se não tiver o Cano eventualmente? Não, eu sinceramente ainda não falei com o Cano. Eu vi que ele estava fazendo tratamento no joelho. Eu ainda não conversei com o departamento médico, mas não adianta que o próprio departamento médico não tenha essa resposta agora. A gente precisa esperar 24 horas para ver a recuperação do jogador até amanhã, para ver se ele precisa fazer algum exame. Então, a partir da manhã, sim, eu vou saber realmente o que ele tem. Não sei se foi somente batida. Então vamos aguardar 24 horas. E a gente conhece já os jogadores que nós temos na base, mas é o que eu falei, vamos aguardar até amanhã para ver o resultado do Cano. E para finalizarmos o nosso Giro de Notícias, Thiago Silva está de volta ao CT Carlos Castilho, é isso, está treinando no campo. Voltou às atividades, o Thiago Silva já está junto ao elenco, é claro, não deve voltar com o esporte, ainda está no período de readaptação, ele voltou ontem a treinar, voltou hoje a treinar no campo, é um jogador que vai ter ainda essa rodagem de voltar, pegar ritmo de jogo, enfim. Ontem a defesa do Fluminense comprometeu em alguns momentos, a sorte é que a Aparecidense
não estava com a qualidade técnica muito bem apurada para poder fazer os gols. Mas a Aparecidense teve 2 chances claras de balançar a rede no Maracanã que não foram bem executadas. Enfim, são pontos e pontos a se debater aqui. O Thiago Silva tem que voltar o quanto antes, o torcedor fica nessa expectativa, até mesmo para apoiar o monstro para uma boa volta no Maracanã perante o seu torcedor. E ainda tem esse ponto, o Thiago Silva deve voltar no Maracanã. Deve ser no Maracanã o confronto do Thiago, né, a volta dele, dessa lesão que acabou afastando. Enfim, fica a expectativa para o Thiago Silva voltar logo e poder agregar essa equipe do Fluminense, fechou? Galera, é isso, muito obrigado para você que me acompanhou em mais esse vídeo, me despeço por aqui, mas antes pedir para você deixar o seu like, o seu comentário, o compartilhamento, também se inscrever aqui embaixo, botãozinho vermelho escrito inscreva-se, apertando nele ele muda de cor, não custa nada, você vai acompanhar todos os conteúdos exclusivos do nosso canal, inclusive as transmissões dos jogos do Flusão. Ontem estivemos com a Amazon Prime com imagens, galera, então não perde tempo, corre, vem pra você poder acompanhar esse conteúdo aqui no BTB, fechou? Eu me chamo Yuri Duque, muito obrigado pra você que me acompanhou até aqui, e nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares, inclusive no dia a dia do Tricolor das Laranjeiras. Tchau, tchau!